Satisfação família, sejam bem-vindos a mais um episódio do Trash Talk. Eu sou o Breu, seu apresentador, e hoje, mano, a gente tá aqui com o Raji, ou Raji. Boa noite. Pode ser Raji, ou o jeito que você quiser. O certo do meu nome seria Raji, Raji. mas todo mundo fala Raji. Raji. Então é o Então, Raji. do jeito que quiser. Tá certo, mano. Vamos lá então, que hoje, mano, o EP tá brabo. Trash Talk. Vamos lá então, vamos começar nesse tópico já do nome, cara. Quer explicar um pouquinho da origem? A origem desse nome, ela é... Tem pessoas que falam sírio-libanesa, que é errado, né? Esse nome é libanês. A família do meu pai, lá do paterno, veio de Cartabã, no Líbano. É uma cidade no norte do Líbano, uma cidade muito pequena. Eles vieram para... Meu avô veio para cá, na verdade, fugido, né? Fugido da guerra, ele caiu no Brasil. Eles chegavam de navio, chegaram pelo Rio de Janeiro. E aí, no Rio de Janeiro, eles eram espalhados para trabalhar. Meu avô caiu para o interior de São Paulo, na leva que veio. Eles trabalhavam. E ele começou... Sabe como que é, né? Lojinha, né? Aham. Começou vendendo tapete, barbeiro, aquelas coisas que os imigrantes vinham fazendo. E nisso foi andando. Hoje, ele é falecido, mas a loja continua lá, na cidade de Conchal. Conchal. Caramba, aqui perto, cara. Pertinho. O seu avô, ele veio em qual época, mais ou menos? Ele chegou, se eu não me engano, 46 ou 47. Nossa, ele veio até que tarde então, cara. Ele viveu bastante tempo lá. Na verdade, quem chegou primeiro foi o bisavô, né? Ah, seu bisavô. Bisavô. Aí ele veio, só que ele e o avô nascido lá. Daí meu pai já era nascido aqui, né? Como chegou em... Como eu falei, como chegou como imigrante, eu achei que eles iam trabalhar bastante questão de plantação, cara. Que tinha bastante imigrante japonês, italiano. O pessoal vinha para trabalhar na roça, né? Quem trabalhou muito na roça foi o pessoal da imigração italiana. Italiano, né? Os italianos vieram mais. Foi esquema de camaradagem que falava? Naquela época já existia o famoso QI, né? É. Aí eu vou te mandar para tal lugar porque eu conheço pessoa, pode pegar aí para trabalhar e... Você vai se dar bem lá, cara. Você vai se dar bem, você vai trabalhar que nem um condenado. Mas você vai ganhar algum dinheiro. Mas você vai ganhar uma ali. coisinha. Você vai ganhar uma terra pra plantar uma batata, tá ligado? O seu a gente garante. É isso, mano. E, cara, como é que foi a sua relação, ou melhor, a relação da sua família com a questão da exposição? Porque o pessoal que é imigrante, por exemplo, o meu avô ele era imigrante italiano. E assim, ele não gostava muito dessa questão de televisão e tudo mais, de aparecer, de ser exposto, tá ligado? E hoje em dia você é ator da Globo, cara. Assim, um lado da minha família, o lado paterno, é o lado árabe. Uhum. O lado materno é italiano. Nossa, então deu aquele equilíbrio bom. E então, na verdade é uma mistureba, né? Porque tem um lado o lado da mãe da minha mãe é italiano. O do meu avô, o pai da minha mãe é português. Uhum. Então é dessa mistura aí. E a parte de você falar trabalhar com arte de exposição, tem algumas pessoas que falam que uma vez picado pelo bicho do teatro, você não sai mais. Já era, tá contaminado. Já está contaminado e não tem cura, e é uma coisa que corre na veia mesmo. O palco do teatro é inigualável. Então foi através do teatro que tudo começou. Certo, perfeito. E a sua família, ela é de... Eu não sei qual que é a religião dominante ali, o islamismo da região que eles vieram? Não faço ideia, cara. Na região toda lá, o que prevalece é muçulmanos, essa parte. Só que a minha família é cristã. É cristã? É cristã. É ortodoxa? Não, é católica. Católica mesmo, romana? Católica mesmo, católico romano. Então, meu avô mesmo, que veio de lá, ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Caraca! Já Então, chamou tipo em Brasil. E a família lá da minha mãe também é um lado católico e tal, e manteve, Italiano, né? manteve. Normalmente é. Caramba, cara, que loucura. E você seguiu alguma dessa linha, alguma coisa desse tipo? Católico. Católico também? Católico. No momento não praticante, Aham. mas já frequentei grupo de jovens, que é aqui em Limeira, inclusive, por vários anos, não sei se você já ouviu falar, o famoso encontrinho.
Eu acho que eu já fui, cara. Encontrinho que Não acontece sei. lá na Catedral Nossa Senhora das Dores. Ah, não, eu ia numa comunidade que era na divisa aqui com Cordeirópolis. É, porque tem os núcleos, eu não sei se hoje está. Antes era centralizado, na época que eu fiz lá, isso foi em 91, Eu tava 92, meio longe de chegar aí. ele era centralizado, né? E depois o encontrinho, que é chamado, né? Encontro de Adolescentes com Cristo, depois ele ramificou. Então Limeira implantou em Piracicaba. Então o pessoal de Limeira foi trabalhar no primeiro lá para mostrar para o pessoal como fazia, e daí começou a acontecer por É, o lá. que a gente conhece hoje como EAC, né? O EAC. É o EAC, O eu já participei, Então, então. esse é o encontrinho. É o encontrinho. Hoje eu não sei que número que tá, mas quando eu fiz o 34. Nossa senhora. Acho que pararam de contar já, mano. Não dá mais pra contar, não. Eu nem imagino qual que tá. Então, cara, vamos lá. Vamos pra pergunta interessante. A gente já Vamos tava lá. conversando um pouquinho antes. Como é que é trabalhar na Globo, bicho? Cara, é aquele trabalhar na Globo, você pode ver agora que o Mion tá fazendo porque ele conseguiu um contrato. Mas assim, hoje a Globo mudou muito. Na época que eu comecei, em 2008, a trabalhar lá, era de uma outra forma que as coisas aconteciam. Hoje, daquilo que tinha lá atrás, hoje já não existe mais nada. Como é que você diz? Era Porque mais assim, preso? a parte contratual da Globo, antigamente a Globo era carteira assinada. É mesmo? Era tudo CLT, certinho. Então você ia fazer uma novela, você era contratado por um ano. Então, você passava 2 meses em preparação, 9 meses fazendo a novela e um mês de férias. Você Aí. tinha horário pra começar a gravar, terminar? Hoje, tudo mudou. Isso não existe mais CLT. Hoje você é contratado por tempo determinado, contrato de obra. É um freelancer, vamos colocar assim. Aí você abre uma empresa, hoje todo mundo é pessoa jurídica. Recebe por cento. Aí você trabalha, por exemplo, vai montar novela, então você começa a trabalhar, vamos supor, dia 1 de fevereiro e termina no dia 30 de novembro. É um contrato por tempo determinado. A Globo ela tem que pagar menos tributo nessa? É assim, os tributos é por sua conta, né? Você passou a ser pessoa jurídica, né? Ok. Porque assim, não sei falar para você agora o ano exato. Chegou um grupo de japoneses lá, que entrou na Globo, uma consultoria, alguma coisa, e eles mudaram. Na época que eu comecei, a Globo tinha um casting de 800 atores contratados. Hoje, quem está contratado é só quem está no ar ou quem tem contrato muito antigo. Tem alguns que eles falam primeiro escalão, então esses caras têm um contrato tipo meio que vitalício, né? Certo. É o caso de Tony Ramos, Fernanda Montenegro. Antônio Fagundes? O Fagundes, ele não renovou. Não Quando renovou? ele venceu, ele não renovou. É porque faz um tempinho que eu não vejo ele. Cara. Porque agora é assim, terminou o contrato, terminou seu vínculo. Se você vai ser chamado para um próximo trabalho, já é contrato de obra. Entendi. Acabou. Quem tem, tem. Quem não tem, Que se lasque. que corra atrás. Que né? corra atrás. Ele que lute. Ele que lute, exatamente. Então, isso foi quando começou. Então a Globo era assim. Na Record e no SBT já era contrato de obra. Você trampou nesses dois também. No SBT não. No SBT não, só na Record. Na Record sim. Alô, SBT. Estamos aí, hein? Tio Silvio. Caramba, cara, que loucura. E aí, como que é? Tem às vezes, você faz, por exemplo, um contrato. Quando você é chamado para que eles falam uma participação, uma ponta, conhecido como ponta. O que é uma ponta? Você chega no dia lá da gravação, então o produtor fala com você, coisa e tal, te mandou o texto, então tá lá. Você vai gravar, por exemplo, na quinta-feira. Então tá lá seu horário de entrada. Quinta-feira, à 1 da tarde, você se apresenta na portaria. Você deu a entrada. Nesse dia mesmo você assina a sua admissão e no final do dia você assina a sua demissão. Caraca. Você foi contratado por um dia. É uma contratação express. Uma diária. Então você recebeu tudo naquele dia. Então você foi admitido de manhã e foi demitido à tarde. Você terminou sua diária, você entregou o papel, você assinou a liberação. Então você, quando termina a gravação, você faz o quê? Quando é uma diária, né? Uhum. Porque o resto no contrato. A diária você faz o quê? Você assinou, no final do dia chega o produtor de base, te entrega o contrato da diária, você assina o contrato da diária e já assina liberando seu direito de imagem e voz.
Aí você entrega todos os papéis, emite sua nota. E é demitido depois. 5 dias depois, o dinheiro está na sua conta. Caraca! Mas é tipo um contrato de prestação de serviço. É uma prestação de serviço. Só por isso. dia. Nossa, que loucura. Mas isso... Às vezes esse dia seu pode durar 1 hora, como pode durar 12. Você foi contratado por um dia. Você está recebendo a mesma quantidade. A mesma quantidade. Vai meio que de sorte. Se você não falar nada ou falar a Bíblia, você vai ganhar a mesma coisa. A mesma coisa. Caraca, mas isso cai muito pra figurante, esse tipo de Não, coisa? figurante é outro papo. É outro papo já? Figurante não tem nada a ver com um ator. O figurante, na verdade, o que ele é? Ele é um objeto de cena. Por exemplo, o que eu vou dar um exemplo? Vamos lá. Então vamos pôr aqui que nós dois estamos no núcleo aqui. Nós dois estamos fazendo a cena. Certo. Tem esse lixo tá aqui. Isso aqui é um objeto de cena. Se eu tirar o lixo e colocar uma pessoa aqui, ele é um objeto de cena. Então, a diferença é que o figurante, ele compõe o quadro e ele é um objeto de cena animado. E essa é a figuração. É até uma expressão ruim de falar, mas normalmente dentro dos estúdios, quando o diretor quer nós estamos dialogando, ele quer uma movimentação de fundo aqui para compor o cenário, quer preencher. A fala usual, ele fala assim, suja o fundo. Suja o fundo, suja o fundo, espalhar tudo. Coloca a figuração passando. Caraca. Entendeu? Nossa, é meio triste ouvir. Eu falei pra você, mas só que é o que é usado. É a linguagem do meio, né? É a linguagem do meio. Caramba, cara. Então, figuração. O que é a figuração? Figuração é qualquer pessoa. Então, lá dentro do Projac, pra você ter uma ideia, eu falei Projac, não é mais Projac, é Estúdios Globo. Projac não existe mais, tá? Projac era Projeto Jacarepaguá. Ficou pronto, agora só tem que ser chamado de Estúdios Globo. O que acontece? Então tem 8 agências, ou 10 agências, não recordo agora, que ela fica responsável pela figuração. Então vai muita gente lá pro Rio atrás de tentar a vida artística. Só que ele chega lá sem, vamos dizer assim, nunca estudou. Chega lá e fala assim, você tem um rostinho bonito, vai lá que você vai se dar bem. Não é bem assim, porque para assinar um contrato profissional como ator, você tem que ter o DRT, que é o registro teatro. Profissional do ator. Você ganha quando você faz o teatro. Ou você faz... Antigamente você conseguia comprovar por trabalhos. Por trabalhos. Você fez 10 peças amadoras num núcleo da sua cidade, você levava para o sindicato dos artistas, uma banca de diretores do sindicato que são atores, eles analisavam seu material e falavam assim, tá bom, você pode prestar a banca, ou precisa de mais material, você precisa de mais tantas horas de palco. E antigamente eles conseguiam fazer isso aí. E daí, quando você ia para a banca, eles davam um tema. Na minha época foi assim, né? Você dava o tema, no meu foi teatro japonês, aí você criava alguma coisa, uma cena, uma esquetezinha de 5 minutos, passava pela banca, você tinha que ser aprovado. Eram 7 jurados, você tinha que ser aprovado pela maioria. Você tem 4 positivos desses 7. Nossa, tipo um ídolos, né? Tipo um ídolos, Aí você fazia uma prova escrita, e se tivesse tudo apto, você pegaria um registro de ator provisório. Provisório, tipo uma PPD. Você pegava um provisório, aí você tinha que fazer 1 ano de trabalhos com o provisório, para depois levar todo o material que você fez nesse 1 ano lá, para eles reanalisarem e ver se você está apto a pegar o definitivo. E qualquer tipo de irregularidade você perdia esse negócio. É como um registro profissional, né? O médico tem um CRM, O nutricionista tem um CRN. Todo mundo tem o seu registro. Você fez alguma caca, pode ter certeza, vai ser julgado pela banca, e você corre o risco de perder e não poder mais exercer a profissão. Caraca! Então, para todo contrato profissional, tanto de publicidade como de TV, de cinema, até uma peça, um espetáculo grandioso, você tem que ter o DRT porque ela vai constar no contrato. Você é um ator profissional, você tem um registro profissional e ali é descontado também a parte que vai para o sindicato. Com certeza. O sindicato tem que ganhar também. Sim. Né? E então, e o pessoal caía lá para o Rio. Eu vi muita gente daqui de Limeira ir lá tentar. Mas o que acontecia? O cara chegava lá na ilusão
de ser figurante. Que a pessoa ia olhar ele na figuração e ia falar assim, Caraca. onde você estava esse tempo todo, É. que eu sempre procurei um rosto igual o teu, naquela ilusão que alguma coisa ia acontecer. Mas no fundo, quando caía a ficha, que ele via que não ia acontecer nada, aí ou ele partia para estudar lá no Rio, ou ele metia o pé e volta. E o figurante, ele é meio que o peão O do figurante, estúdio. assim, lá no Projac, eu não sei se são esses valores, mas era assim, o cara é contratado por 12 horas. Então, às vezes, você pode ver que quando estava com muita produção no ar, às vezes falava assim, você via um fundo de cena, você via um rosto bem marcante. Por exemplo, um ruivo com um cabelo grande e de barbicha, uma coisa que vai marcar muito fácil. Aí você via ele no fundo da cena da novela das 6, aí você via ele passando na novela das 7, e você via ele jantando na novela das 9. Caraca, então você conseguia marcar o cara se ele fosse muito característico. Então por quê? Porque, assim, a produção manda o pedido e fala assim, ó, para dia tal nós vamos precisar de 50 figurantes. Aí essas agências que tem lá no Rio, que cuida só de figuração, ela ia atrás das pessoas, acho que manda para o terceiro assistente de produção, de direção, ele aprovava as pessoas e a pessoa chegava. Mas não que assim, a figuração, pra você ter uma ideia, só assim, só para a gente matar esse assunto. Núcleo artístico lá nos Estúdios Globo entra pela portaria 3, Uhum. que é o núcleo artístico. A figuração entra pela 4, nem juntava ali. A figuração, pra você ter uma ideia, ela precisava andar lá dentro, é até uma coisa meia ruim, né? Porque ela precisava andar tipo boiada, né? Nossa, Então fazia que o bonde, rebanho. tinha que andar com um fiscal. Então o fiscal levava eles para um Nossa. lado, o fiscal leva eles para os outros. E Era um pessoal meio isolado, né? Tipo, aí tratado tinha como- o restaurante como deles resto. era um restaurante só para figuração. Então é umas coisas assim, é meio que sim. É legal para a pessoa ir lá e conhecer como funciona a máquina. Certo. Mas não que de lá vai sair alguma coisa. Pode sair? Pode sair. Mas do jeito que você tá isolado dos outros artistas, você já tem uma chance Porque menor ele ali. não fica lá junto, né? Então a cena tá montada. Então o diretor fala, traz 3 figurantes para mim. Não é perfil, nós somos perfil diferente, só que para figuração nós somos 2 figurantes. Se você não puder, meu perfil é totalmente diferente do teu, mas ele substituir. Ele não pode vir, põe esse no lugar, Porque não faz diferença. é número, figuração é número. Certo. Não é como se fosse chegar a Fernanda Monte. Não, gostei dele, deixa ele aí, cara. Não existe Não isso. existe, porque assim, como eu falei, ele é um objeto de cena. Caraca, meu. Ó, é meio louco isso, velho. Você tratar. Não vou falar que é o trabalho dos caras, né? Eles sabem que estão ali pra Eles isso. sabem que estão ali para isso. Caramba, que bad. Mas, velho, saindo total do nicho do figurante, vamos pra um bagulho aos contrários, então. Vamos lá. Qual que foi o personagem mais maluco que você já fez? Mais pirado, velho? Pirado. Cara, eu passei por alguns, quer ver? Deixa eu ver. Vou pegar na minha época de TV aqui. TV, o primeiro que eu fiz foi uma Malhação, foi um administrador de shopping. Nossa, é meio específico. Então, foi a temporada 2008 de Malhação. Eu fazia o cara que tomava conta do shopping que tinha dentro do núcleo, que era do lado da escola, do múltipla escolha. Certo, que daí era o conflito dos personagens e tudo mais. onde rolava Daí tudo. acontecia muita coisa no shopping, então sempre intermediava e tinha que chegar ao administrador, alguma coisa assim. Esse foi meu primeiro trabalho na Rede Globo. Aí, para você ter uma ideia do pulo que deu, eu saí do administrador de shopping de 2008, eu fui para a novela Caras e Bocas. Não, eu lembro dessa novela, cara. Caras e Bocas, tinha um macaco. Eu fiz só o primeiro capítulo dessa novela, porque era uma cena muito específica que depois ia dar uma passagem de tempo. Então ela tinha um circo, eu era o dono do circo. Caraca! E o macaco fugia do circo. Você ficou correndo atrás do macaco. Então ele fugia por quê? Porque eu tinha derrubado a chave, da uma tempestade, coisa e tal, e eu derrubava a chave. E o macaco pegava a chave, abria a jaula e fugia. E aparecia na casa do Marcos Pasquim, que depois dava continuidade da novela. E até um fato engraçado, o dia que apareceu o macaco, lá para gravar, porque esse macaco, na verdade, ele era do circo lá do Beto Carreiro World. Certo. Eu já é treinado, então. Ele era, assim, tanto é que depois da novela ele foi aposentado e ele fica agora num tipo um santuário. Uma reserva. É. ali.
E todo mundo, na novela ele era o Chico, mas na verdade era uma fêmea, era a Kate. Nossa, os biólogos estavam se mordendo vendo a novela. Então, e acontecia assim, por exemplo, no dia específico dessa gravação. Essa gravação foi noturna, porque ela não podia ver muita movimentação de gente. Ficava Como era um estressada, circo, né? ia ter muita gente. Então, o que foi feito nesse dia? Quando ela vinha para fazer a cena, a macaca, todo mundo se escondia. Ah, Então, toda a entendi. cena dela era em plano fechado. Então, pegava todos o facial dela, alguma coisa. E o cara que era o adestrador dela, ele tava com uma calça igual a minha. Então pegava sempre a calça dele do lado dela. Então aí fazia a cena dela. Daí recolhia ela para um trailer, guardava, fechava tudo, entrava O macaco tinha um trailer? tinha um trailer que era para ela ficar. Ô, o macaco tá melhor que nós, filho. Que Calma isso? aí, você acha que é isso aí melhor? Então aí o que acontecia? Aí vinha o pessoal, fazia a cena no geral, fazia os detalhes, porém tinha um dublê que fazia o macaco. Peraí. Ele andava com o macaco, Entendeu. com a roupa de macaco. Então fazia tudo no geral com ele e os planos fechados eram macaco de verdade. Aí o que acontece? Para ela fugir do circo, teve uma tempestade. Aí fez a chuva cenográfica. Então a chuva cenográfica para nós foi original, né? A normal. Que é o hidrante jogando água lá por cima, Sim. um motor girando aqui atrás com aquela hélice para fazer a ventania e os efeitos de raio e trovão. Para nós foi essa. Para macaca de verdade gravar essa cena, foi um chuveiro de Um água chuveiro, quente. né? Eu imaginei. Caraca. Aí você vê quem mandava na cena, né? Nossa, tava muito tranquilo, então. Você estava lá tomando um ventão com água gelada. Não, e um frio, muito frio essa noite. Água foi. de reuso também. E aí, então, para dar uma passagem de personagem. Aí eu saí do dono do circo, eu fui para Dalva e Erivelto, uma canção de amor. Nossa senhora. Aí foi o primeiro personagem vivo que eu fiz na TV. Eu dei vida a Orestes Barbosa, que compôs a música Chão de Estrelas, Certo, que é um certo. clássico da música. Você cantou na novela também? Não, porque ele é o compositor. Ah, é só compositor. Então, daí quem gravava a música era o Erivelto, que era feito, interpretado pelo Fábio Assunção. Fábio Assunção. Isso foi em 2000, finalzinho de 2009. Ela entrou no ar. Aí foi quando eu saí, a primeira parte que eu saí da Globo, fui pra Record fazer a primeira novela, Ribeirão do Tempo. Aí eu era o Arauto. Nossa senhora. Então é umas nuances, então você fala assim, qual foi o mais louco? Então cada época que eu fui fazendo Era você um vai personagem aprendendo com ele. Mas assim, o mais louco de todos que eu posso falar, eu acho que foi esse de Orgulho e Paixão, que foi meu último trabalho na Globo. Ele era um lutador de boxe. Aí eu aprendi a lutar boxe por causa dele. Caraca, então você consegue sair na porrada mesmo? A gente fez as aulas de boxe, né? Porque teve um núcleo da novela que era baseado na luta, né? Certo, certo. Então ela era para ser um luta livre. Wrestling. Antigamente a luta livre, que essa novela se passou em 1930 e pouco, Ah, entendeu. entendeu? Então onde começou a luta de rua, assim, que começou. Então o ringue era montado e era clandestino, né? Porque tinha aposta. Sim. E aí o que acontece? Bastante isso na Inglaterra, né, cara? Nós tivemos a preparação do boxe. Eu tive com um cara que chama Cesário. Esse cara lá no Rio, ele só dava aula para Anderson Silva. É o que você comentou com a gente mais cedo. Ou não? O Cesário dava aula de boxe. Ah, da aula de boxe. Aquele que eu comentei com você dava aula de Muay Thai. Ah, entendeu. Nossa, mas esse nome não é estranho pra mim, O Cesário. Cesário ele é um cara que no Rio ele é muito famoso pela academia de boxe. Deve ter ouvido falar dele. E a gente ia fazer a preparação com ele. Então aprendemos a empunhadura, o jogo de perna, posicionamento, para combater, como abrir. Então foi feito um trabalho de preparação. Então eu acho que o mais louco foi feito desse trabalho aí. Certo. Caramba, cara. Então, meu Deus do céu. Você sempre pegou uns personagens mais cômicos, né? Teoricamente sim, tem mais facilidade para comédia, né? É, porque é o seu nicho também. Você é comediante ao final. É assim, tem uma frase de Chico Anísio, cara, que fala assim, Um pouco famoso esse homem. um cara
Rendeu alguma coisinha, É conhecidinho né? aí, né? Então ele pega e ele fala com essa frase assim, fala assim, todo comediante é ator, Certo. mas nem todo ator é comediante. Faz sentido. Porque assim, a comédia, você tem que ter um tempo da piada. É a mesma coisa que contar uma piada sem ritmo. Se o cara não tiver a levada da piada, ninguém vai rir dela. Por isso que o Tiriri contava piadas de 3 minutos. Por quê? Não, mas a levada do Tiririca já era um escrachado. Era mais um palhaço, né? O Tiririca, ele é palhaço. Ele é um palhaço. Ele é palhaço. E até como palhaço, você pegar, analisar o palhaço tem dois tipos de palhaço, né? Tem o branco, que eles falam é o escada, né? Porque é sempre assim. A Praça Nossa usa muito isso. Que o Carlos Alberto faz a escada para todo mundo. Certo. Você joga a coisa para ele mastiga, devolve para você cortar e matar a piada, dar o punch da piada. No humor, o Zorra antigo, o Zorra total, ele usava muito isso daí, que era a época do Maurício Sherman, Uhum. que tinha sempre a escada, que era nessa linha. Aí Revolucionário como o Zorra mudou um pouco a pegada do programa e hoje não existe mais. Na época que eu fiz o Zorra Total, tinha um quadro, que eu fazia um quadro, era chamado Delegado Valente. Então esse quadro era eu, o Santa Cruz e o Leandro Hassum. E o Hassum era o Delegado Valente, o Santa Cruz era o Noronha e eu era o Bundinha Boy. É sério que esse era o nome? Graças a Deus ninguém lembra disso. Nossa senhora. Qual que era a Mas, personalidade do Bundinha Boy? então era assim, Você tinha porque muito o Delegado cofrinho em Valente, cena? não, era assim, não tem aquela famosa assim, o cara é bundão. Ah, entendeu. Porque o Delegado Valente, no caso do Hassum, Ele era um covarde. ele era covarde. Então ele tinha um assistente dele que era o Bundinha Boy. Cara. Que a gente não faz pra ganhar uns trocos. Meu Deus do céu. Não, é Você acha que é só maravilhoso. o glamour? É o meu tipo de humor, cara. O cameraman me conhece bem. A gente tava tentando procurar um nome bom pra gente colocar numa rede social que a gente ia começar a lançar vídeo. Uhum. Aí colocou um nome que eu não vou nem citar porque é obsceno, certo? Mas eu sugeri um nome chamado... Primeiro, eu sugeri Lagosta, não gostaram. Segundo, eu sugeri Capivara Albina. Bundinha Boy seria um ótimo nome de personagem se você não tivesse pego já, cara. Agora eu tô meio chateado que eu queria usar o Bundinha Boy. Cara, eu passo pra você, eu até assino a documentação. Não, Entrega. é sensacional, O velho. Bundinha Boy, ele foi em 2011. 2011. 2011. Ele durou, acho que uns 6 meses no ar. Caraca, durou até que bastante, né, mano? Porque depois o Hassum foi fazer os Caras de Pau. Sim, não é que eu ia falar, o trabalho ele parece ser bem cíclico, principalmente do Hassum, né? Ele Daí ele saiu do Zorra, foi direto pros Caras de Pau. Os caras de pau. E morreu aquele núcleo. Porque a renovação que tinha no Zorra, na época do Sherman, era muito alta por causa disso aí. Colocava um quadro, embalou, força. Não rende mais. Estragou, já era, joga fora. Tira, põe outro. E aí tá passado pra você. A partir de hoje, conheça um Bundinha Boy. Bundinha Boy. Não sou mais o Breu, sou o Bundinha Boy. Passei de pichador pra Bundinha Boy, que maravilha. E sem pagar cofrinho. E sem pagar cofrinho, mano. Nem tem, homem é finura. Mas mudando de assunto, vamos parar de falar do Bundinha Boy, pelo amor de Deus. Cara, como a gente já disse, você é comediante. Por favor, divulga seu show, cara, seu espetáculo aí. Então, eu tenho um espetáculo chamado Coisa de Gordo, um espetáculo de peso. Tá parado devido a tudo que está acontecendo aí. Né? Não tem como. Teatro fechado. E nesse show começamos com um pocket, né? Chamado um pocket. Por quê? Porque ele entra personagem, Certo. ele entra stand-up comedy. E aí eu fazia uma papagaiada lá que era um número de mágica. Que é uma papagaiada mesmo, que é entretenimento, uma encheção de linguiça. É uma mágica mais cômica ou é mágica mesmo? Não, é uma mágica assim, que o cara acha que vai sair um puta do negócio. É o cara do ratinho que ia virar peixe. Não, é tipo assim, é meio que adivinhação. Tem pessoas que ficam encanadas, né? Só que é uma coisa tão óbvia que você vai falando com a pessoa e ela vai te dando
É meio que um jogo do mentalista, uma É linguagem mais ou menos corporal. isso. Aí você começa a devolver as coisas pra pessoa e a pessoa começa. Tem umas que ficam encanadas, tem outras que falam. Só que a maioria, então você pega, quem que você escolhe para esse jogo, no caso do show? Então você olha pra plateia, você vê aquela meio que tá com cara de paisagem lá, é Fanguando aquela, pra é caramba. aquela. Então você fala, essa aqui vai ser no jeito. Tem hora que você cai do cavalo? Com certeza, tem hora que você cai do Não tem cavalo. jeito. Aí você tem que se vira aí, nego, que você tá no palco aí, o pessoal tá pagando pra ver o seu show. Cara, mas se num jogo o pessoal já tá propenso a rir, acho que dar errado é a parte mais legal, né? Depende do que deu errado, né? Ok, vamos lá. Vamos pôr assim, você jogou a pessoa não comprou a piada, a pessoa quer rir, e a pessoa não comprou, morreu a piada ali. Já era. Então não adianta você insistir ali que não vai sair nada. Então essa é a parte ruim do show. Agora, se a coisa deu errado pra você, no caso, vamos pôr assim, a plateia veio e te derrubou numa piada. Aí você pode contar que a plateia vai delirar. Aham. Tem muito jogo de cintura, tem que saber improvisar bastante. Tem. Até quando você está estudando a parte de artística, você faz muito exercício de improviso. Né? Por quê? O que é o exercício de improviso? A improviso, para a pessoa que está assistindo, um segundo é um segundo. Aham. A pessoa que está no palco improvisando, Um segundo é um 3 segundo horas. dele é o que eu vou falar, Nossa. a hora que eu falar, a plateia gostou? A hora já chegou a resposta. E agora? Então, um segundo dele tem que observar o que ele vai falar, o que a plateia está vendo e o que vem de retorno já pensar na próxima. Então, esse é um segundo de quem está no palco. No jogo de improviso. Caramba, cara. Eu vou compartilhar uma experiência aqui. Eu me formei no ano passado, no colegial, no ensino médio. E um ano anterior, 2019, tinha lançado o filme do Coringa. Não sei se você lembra, foi uma puta repercussão. Puta filme bom. Assisti esse dia atrás também, muito bom. Cara, eu falei, vou fazer uma peça. Tinha sempre o show de talento, eu sempre fui de participar porque eu sempre fui do meio da arte. Falei, Coringa é um palhaço que não deu certo na vida. É o Joker. É o Joker, nunca deu certo na vida. Tudo que ele faz, o pessoal ou acha horrível, ou ele quer fazer um negócio horrível mesmo. E eu sei pintar. Falei, vou fazer um negócio legal. Fui lá, me caracterizei, fiz toda a maquiagem. Me deram o quê? Subir no palco, colocar a música e pintar um quadro de ponta cabeça. Sabe, o quadro tava de ponta cabeça e quando eu virasse, bum, o quadro tá lá, o Coringa pintado. Falei, maravilha. Desenhei o quadro de levinho já, deixei tudo marcadinho. Tava caracterizado, a música rolando. Só que eu nunca tinha subido num palco pra fazer isso. Aí na hora que falou, Felipe Zanetti, meu amigo, parecia que eu tinha Parkinson. Eu comecei a fazer assim, ó. E como é que você vai pintar desse jeito? Falei, cara, precisa dar muito errado ou dar muito certo. Tinha um amigo meu, que ele foi lá, ele ficou meio que de cavalete segurando o quadro. Falei, moleque, eu tenho que ferrar com esse moleque. Eu tô ferrado. Porque eu comecei a pintar, eu vi que não ia dar tempo, porque eu tava tremendo muito. E eu tudo pintado de palhaço. A cena tava maravilhosa pra mim sair com um bullying nas costas. Falei, ok. Eu pintei esse moleque inteiro. Sem o consentimento dele. Comecei a jogar pistolinha de água. Não ganhei. Foi péssimo, foi horrível. Depois disso eu nunca mais subi num palco. Mas o quadro tava pronto. E o quadro rendeu, cara. Na hora que eu virei o quadro, bum, tava lá. Mas aí o que você fez? Você usou um artifício. Você fez a piada, que era o quadro, e aí você jogou pra plateia. O retorno seu da plateia foi a pintura do menino. Foi a pintura do menino. Porque não tava nada A pra piada jogar. sua, aquele primeiro segundo, o que eu vou falar era o seu quadro. Sim. O retorno da plateia foi a tinta que você jogou no menino. Aí você viu que rendeu. E aí você pensou o quê? A hora que eu desvirar é a próxima piada. O seu um segundo foi do improviso. Caraca, foi assim, foi ridículo, porque a música tem 2 minutos, mas pensa nos 2 minutos que passou em 3 horas, cara. Meu Deus do céu. E eu fico pensando, se o meu nervosismo, que eu tava ali pra, sei lá, tava umas 500, 700 pessoas no máximo ali, que é um público que faz barulho dentro de um anfiteatro de uma escola, Sim. mas você deve fazer show pra milhares de pessoas. Já fez um show muito grande, provavelmente. É assim, cara. é aí que tá. Não é o número de pessoas, é o tipo de plateia que você pega. Eles têm plateias mais difíceis. Tem plateia dura. Por exemplo,
tem cidades mais no interior que você vai, que ela não vai para ver o espetáculo, ela vai para ver o artista. O artista. Uma cidade mais fechadinha, né? Aquelas cidades mais de fundão interior, assim. Então não adianta muito você querer brincar com a plateia, porque a plateia tá lá para ver o artista. O que você vai fazer para eles, pouco Caminho. importa. O pessoal tá bebendo durante a sua abertura. Tá. Conversando. Tipo assim, legal, no final eu quero tirar uma foto com esse cara. Entendeu? Então o cara foi para ver o artista. Limeira, até um tempo atrás, era muito disso. Você passava na frente do teatro, lá tava lá o quadro, era tipo assim, vamos pegar aí. Sexta-feira vai estar aqui o Rafael Portugal do Porta dos Fundos. O pessoal ia para ver não o show do Rafael Portugal, Ia ver mas o Rafael Rafael Portugal. Parece que deu uma mudada, parece, mas eu não posso afirmar. A cena artística de Limeira cresceu bastante, cara. Eu acredito Cresceu que seja porque por conta assim, disso. só que é uma coisa meio estranha que acontece. Até eu vou até falar. Em 2015, eu entreguei um projeto aqui em Limeira, porque assim, eu sentia falta de uma coisa. Eu senti muita falta da época que eu estudava teatro e faltava isso. Nós tínhamos uma companhia aqui em Limeira chamada Ciamarte. Então, nós fizemos muito espetáculo aqui em Limeira com uma galera legal. Só que eu sentia falta, assim, a gente nunca tinha espaço no Teatro Vitória. Sério, o Teatro Vitória sempre foi muito Por quê? Porque comercial. era assim. Quem é? É Companhia Mar. De onde é? De Limeira mesmo. Então sempre sobrava pra gente o domingo à noite, que sabe que é o mais fraco. Ou a quinta-feira. Hoje em dia é da orquestra, quinta-feira. Hoje. Aí eu pensei, eu elaborei um projeto da seguinte forma na época. Chamava assim Dia da Cultura Limeirense, o projeto eu batizei, que era assim. Toda quarta-feira, o Teatro Vitória e o Nair Belo, que já existia na época, que até hoje eu não entendi porque foi doado para a Secretaria de Educação. Né? Se fosse legal, beleza, as escolas vão usar o Tá teatro. parado. Tá parado. Então o que era? Não tinha bilheteria. Então era assim, uma quarta-feira era voltada para música, a segunda quarta-feira do mês era voltada para dança, a terceira para o teatro e a quarta, sei lá, uma outra atividade cultural, Certo. podia pôr lá. No saguão do teatro, nesses dias específicos, só podiam expor obras de artistas limeirenses. E você, como pintor, também precisa de um lugar para divulgar o seu Com trabalho. certeza. Ô, Raj, nós vamos conversar depois, irmão. Então, eu entreguei esse projeto para a secretária da Cultura na época. Você lembra quem que era? Eu lembro, mas eu prefiro não falar. Deixa na sua, então. E estava o vice-prefeito e ela. Eu entreguei. Eles analisaram o projeto e responderam para mim. É inviável. Mas eu é não uma... entendi. seria- Até hoje o porquê, porque assim, o teatro está lá, Certo. os funcionários estão lá, os equipamentos estão lá e não tem ninguém usando a pauta. Além disso, seria um retorno de imposto, né? Um retorno de investimento, Porque, porque assim, seria para a população. A ideia principal, o objetivo desse Dia da Cultura Limeirense. Dar espaço para os artistas locais. 2, criar um público para teatro. Que Limeira, até então, não tinha cultura do teatro. Ainda bem parado, para falar a verdade. Melhorou, como eu disse. Parece que deu uma melhorada, mas eu não sei se deu. Pra você ter uma ideia, os shoppings do Rio de Janeiro, lá, onde eu estou há 9 anos, o que acontece nos shoppings? O shopping tem teatro. Dentro do shopping tem teatro. A pessoa vai lá e tem, por exemplo, a mãe vai fazer uma compra. Vamos pegar um exemplo. Tem um shopping lá no Rio, que é perto de casa, chamado Barro World. Então esse shopping ele retrata alguns cantos do mundo. Então tem uma Torre Eiffel, tem a Torre de Pisa, então tem o lado Paris, o lado Milão e vai indo lá. Perfeito. Dentro dele, no centro desse shopping, tem um anfiteatro. Então a mãe chega lá para fazer compra, ela deixa o filho lá.
Nesse tempo que ela vai, de uma em uma hora tem espetáculo infantil. Tá rolando alguma coisa diferente Tá tendo ali. teatro lá. Então ela tá vendo, sei lá, Galinha pintadinha. Galinha Pintadinha, Bozo, Bozo, você foi mais longe. Não, teve né, umas Teve intervenções mesmo? do Bozo lá. Caraca. Porque teve uma época que o Bozo voltou no SBT. Nossa, não fiquei sabendo disso não. Voltou, mas foi muito pouco. Então, tipo assim, tinha as princesas da Disney, Carrossel. É meio que um Beto Carreiro World Express ali. E que acontecia dentro do shopping. Então, enquanto a mãe estava lá fazendo as compras e gastando no shopping, o shopping estava bancando essa companhia de teatro que estava entretendo o filho Caraca, dela. que genial, cara. Apresentei aqui na e-mail também. Adivinha a resposta? É inviável. Inviável. Então, é umas coisas que, por exemplo, só que essa criança que está lá, ela já sabe que se um dia, por exemplo, eu quero consumir cultura, onde eu vou? Eu sei que tem o teatro, ela sabe que existe o teatro. Chega uma criança hoje de Limeira de 4 a 5 anos, fala para ela, que você já sabe o que é teatro? Ela pode até apontar para o prédio do Teatro Vitória. Mas o que acontece lá dentro ela não sabe. Faz ideia. Ela nunca deve ter entrado ali. Não sabe. Vai chegar lá, vai ver aquele monte de cadeira, aquelas luzes, o palco. E aí? O que acontece aqui? O pessoal vai olhar, nossa, como é que eles estão ali atrás da cortina? Entendeu? Então a ideia, o objetivo principal era, além de dar espaço, era criar para as crianças. Por exemplo, as companhias de teatro que eu sei que tinha aqui em Limeira, na época tinha 2, era o quê? Quais os livros que vão cair no vestibular? Que é os clássicos, tipo Dom Casmurro. Memórias Póstumas. Então essas companhias de teatro montavam, por exemplo, a companhia A vai fazer tipo Dom Casmurro, a companhia B vai fazer Memórias Póstumas de Brás Cubas. E quem vai para lá? O pessoal que vai prestar vestibular. Então não quer ler o livro? Eles vão assistir a peça. Vai no teatro. Vai assistir a peça. Então, de uma forma ou outra, eles estavam consumindo cultura, estava dando espaço para os atores das companhias, e a prefeitura só estava entrando, só estava liberando a pauta, não estava entrando com R$1. Aliás, acredito que ajudaria muito a prefeitura, porque se você coloca um meio mais acessível, porque hoje em dia é difícil, cara, é diferente alguém pegar um livro do que ver um resumo na internet. Você coloca um espetáculo, consequentemente, o nível cultural da cidade cresce. Sendo exatamente pro vestibular, a cidade tem destaque, porque vai ter notas maiores. Porque é uma cidade aqui, hoje aqui é uma cidade universitária. Sim. Na época não era. Devia ter uma federal aqui. Deveria ter, mas assim, mas não temos. Porque é inviável. Pode ser que seja. Então, mas no caso que eu falo para você, é assim, tanto geraria cultura, como geraria comércio. Sim, com certeza. Você precisa de estacionamento. Você pode ter um café, uma lanchonete. Lojinha de souvenir do espetáculo. Do espetáculo e dos artistas locais. Dos artistas. Por exemplo, você pintou seu quadro, você podia vender seu quadro lá. Exatamente. Como aconteceu uma época no Bar do Montanha, que tinha a galeria. O rapaz pintava, não recordo o nome dele, alguma coisa Claro. Claro? Alguma coisa, Luiz, alguma coisa assim. Vocês lembram aí, produção? Ele pintava o quadro em cima do banheiro. Era uma galeria, não era? Mas ele, por exemplo, tava tendo um show aqui no palco. Eu lembro dele. Como é que era o nome dele mesmo, Raj? Alguma coisa Tinha quadro dele pelo bar inteiro, assim, de cantor famoso, tudo, eu lembro. Acho que é Zé Claro, alguma coisa. Acho que era uma coisa, ele ficava em cima do banheiro, perto do cara do som ali, né, pintando. Isso, ele pintava, o cara tava tocando aqui, ele tava pintando o cara cantando. Acabava o show, o quadro tava pronto, quem quisesse comprar o quadro tava lá. Senão ele ia pra Galeria do Montanha. É um espaço que o Vando deu pro cara, na época. E só que imagina assim, um cara que tivesse essa projeção e pudesse vender o quadro dele dentro do saguão, no hall do teatro. Caraca, você já sai, assim, porque no Teatro Vitória tem as exposições ali, tem os cavaletes invisíveis ali, como se fosse só que nesse dia especificamente, só podia ter obra local. Coisas de obra local ou relacionadas com o espetáculo. Com o espetáculo. Esse era o meu projeto. Caraca, genial, velho. Só que foi inviável. Alô, secretário da Cultura. Mãe, então, além do seu espetáculo, que tá parado hoje em dia, você também fez o sanduíche. Ou é um personagem? É um personagem. Por isso que ele era um pocket show, né? O sanduíche, na verdade, foi assim, foi criado
Eu tenho outros personagens, mas o que mais destacou foi o sanduíche, O né? sanduíche. Então você vê muita coisa acontecendo e aí você tá aqueles. Assim, Estalos. pô, Brainstorm. eu vou criar alguma coisa. Então você tá lá escrevendo, de repente pintou o sanduíche. Aonde surgiu o sanduíche? Um dia eu tava assistindo o Zorro, daí teve o Frei Tuck. Freytuck, que era o cara do monastério. Aí eu olhei pra ele e falei, tá aí, o cara tá aí. Foi baseado totalmente no Frei Tuck. Aí, pum, vai daqui, vai dali. Porque o Frei Tuck, aonde foi a pegada do sanduíche? O Frei Tuck, ele ia brigar com os outros, ele brigava o quê? Com a coxa de frango. É. Ele dá barrigada também, não dá? Ele pegava aqui, aí virava uma espada e ele... Foi aí que surgiu o sanduíche. Aí eu batizei ele como sanduíche e tinha tudo a ver, né? Coisa de gordo com sanduíche e coisa e tal. É o nome perfeito, né? O sanduíche santo protetor dos gordinhos. Só que o sanduíche também, hoje tá difícil fazer um humor. Porque dependendo da piada que você joga, o que era piada em 2010, hoje virou ofensa. Com certeza. Em alguns lugares. Não tô falando. Públicos, né? Já teve gente que foi no show do sanduíche. Antigamente no show do sanduíche, o que eu fazia? Eu criei. Não tem uns santinhos que tinha do Santo Expedito que entregava Sim, e vinha a oração atrás? O sanduíche tem uma oração dele. É a oração do gordinho. Eu fiz essa oração do sanduíche e mandei fazer um santinho. Então a frente era do sanduíche, tá lá. Sanduíche, Santo Protetor dos Gordinhos. No verso dela tinha a oração do sanduíche e embaixo a divulgação, a página dele no Facebook, coisa e tal. E era entregue no show isso aí. Caraca. Então, Então era meio que espalhando a palavra do sanduíche. Eu colocava, então o pessoal rezava, fazia tipo as coisas lá. Então a gente abria o show com a oração. Então ficava todo mundo em pé, ele entrava, fazia oração e tudo mais. E aí no intervalo, quando entrava um áudio lá, era o intervalo que eu trocava de roupa e voltava pro stand-up. Certo. Voltava já como Raj. Voltava já como Raj e aí começava o stand-up. No sanduíche. Aí tinha o sanduíche, que foi o que mais destacou. Eu tinha o vendedor de produtos eróticos ambulante. Nossa. Dildo. Ele vendia o iPhone. Melzinho do amor. Oi? Ele vendia iPhone. iPod, caralho. Então, eu arrumei uns vibradores lá que faz parte do espetáculo. Tinha maçãzinha, Nossa senhora. escrito iPhone. Então ele andava com uma maleta, abria a maleta, pegava o pessoal. Um monte de putaria no meio. Abria, tinha muita coisa de sex shop ali e tal. Então ele abria, tinha um iPhone 1, um iPhone 2. Nossa senhora. O iPhone 2 é um vibrador que tem pros dois lados, assim, né? Então é um bagulho gigante, assim. Cara, e tem pros dois lados. Então aquele lá é o iPhone 2. iPhone 2, é tipo o o sabre do Darth Maul. E na época que saiu o iPhone começou o 4, 5 aí, já tinha esse personagem. E era a moda. Isso foi em que ano? Puta, iPhone 4 ou 5 foi em 2010. Você precedeu o iFood, cara. Aí o que acontecia nesse personagem, ele passava na plateia e oferecia. Então a guerra era assim: o seu iPhone é o preto ou é o branco? E eu tinha um vibrador preto e um branco, que era o iPhone preto e o branco. Certo. E aí eu interagia com alguém da plateia e o cara falava, e de repente do que o cara falava eu passava pra pessoa. Sacava um negócio dele. Então, daí tinha todo um texto, tipo o extraordinário, sensacional, robusto, platinado e coisa lá. E aí pegava ele e já entrava com ele ligado. Então ele. Nossa. E jogava no colo da plateia. Sensacional. Então esse aí era o vendedor de iPhone e tal. Daí tinha uma doméstica que também fazia um personagem doméstico. Mas o charme mesmo era o carro-chefe era o sanduíche. O sanduíche. E cara, falando em sanduíche, produção, por favor. O diretor tá se matando, cara. O diretor está se matando lá fora. Por favor. Por favor. Chegou para a salvação de todos os gordinhos. Hoje veio com guardanapo. Esse aí, como é que é a rapaziada que tem que dar um salve? Já aproveita aí, Galera diretor. do Bar Lucato, Jacaré, Boca, Lu.
Valeu, rapaziada. Perfeito, Bar mano. do Cato faz um bauruzinho, ó. Cara, show de bola. Passa lá e come. Cara, que é bom, mano. de coração, obrigado aí por Ali fortalecer, perto do rapaziada. Grande, Tamo aqui por junto. Limeira, ali perto do Grande. Perto da Lordelo, né? Isso. E quem não for de Limeira, vem também porque o bagulho é bom. Cameraman, vou pedir pra você chegar aqui, cara. Tá comendo um sanduba ainda? Dá uma olhada no shake. Ô, aliás, belo tanquinho, cara. Custa R$29,90 um tanquinho desse. E aí, vendendo esse negócio caro, falei, pra ficar magrinho, né, que maravilha. Pois é. Cara, chega aí, cameraman. A gente tem aqui, eu não sei do que é, eu nunca sei, acho que é Angus. Angus Tem é de muito bom, é linguiça. esse que eu falei, ó. Tem de linguiça. Angus é maravilhoso. É isso aí, Dá uma mano. olhada Então, nisso ó, aqui. Vai lá, cameraman, foca nele lá. Olha isso. Sensacional. Maravilha, mano. Ó, tem todos os molhinhos aqui, pimenta. Oh, mandaram ketchup, mano. Pior que eu não como pimenta nem mostarda. Ah, não, é maionese. Então fechou. É isso. E já Tem- diria o ditado: saco vazio, não para em pé. Pede lá no Bar Lucato, rapaziada. Vamos degustar aqui agora. Não vai sobrar pra produção, hein, Juninho? Já era pro seu irmão. Ele veio isso. cortado. Já veio cortado. Olha Ah, mas isso, vai dar olha pra isso. dividir, vai dar pra dividir. É isso aí, mano. E esse então, Bar Lucato, cara, se vocês quiserem pedir lá, o telefone é o seguinte: 1998 612 9460, certo? Chama lá no WhatsApp, dá um toque na rapaziada, o bagulho é bom. A gente colocou um intervalo aqui pra comer, certo? Primeiro porque seu apresentador come que nem um macaco, sou um primata na hora da alimentação. Segundo porque tava muito bom e a gente não ia conseguir levar o papo. Se o apresentador come que nem um macaco, imagina o entrevistado. Analisa o tamanho e você vai ter noção exata. Aliás, um negócio que eu esqueci de perguntar, cara. O macaco do circo da novela que tu fez, Caras de Boca, certo? Sim. Era um macaquinho prego ou era um chimpanzé? Chimpanzé. Primatão mesmo? Porque você falou que ele tinha um cara que fazia o dublê dele. É, Eu falei assim, nossa, mas como é que o cara fazia o dublê de um macaco prego? Era um chimpanzé mesmo. Chimpanzé mesmo. Se eu não me engano, na época da novela, esse macaco tinha, eu acho que 27 anos. Caraca. É, um macaquinho velho já, né? Que, por uns isso que 40, ele 50 aposentou anos. logo após a novela. Enfim, mano, vamos falar do teatro então. Vamos lá. Peças, espetáculos. Espetáculos. Bom, já fiz várias peças. Aqui por Limeira. A última que eu fiz com a Companhia Marte, que eu te falei que era a nossa companhia daqui, pela Companhia Marte, foi o Pagador de Promessas, um clássico brasileiro Eu que assisti a ganhou a Palma minissérie, de cara. Ouro. Leonardo Vilar arrebentou nela como Zé do Burro. É muito bonito, né? Nesse espetáculo, eu fazia o Galego, que era ele arrastava um portunhol lá, né, o Galego. E essa foi a última que eu fiz pela Companhia Marte. Depois eu fui embora pro Rio, daí teve alguns espetáculos que eu fiz no Rio. O último que nós fizemos lá no Rio tem uma outra companhia, chama Tartufaria de Atores. Né, um apanhado de atores de fora do Rio. Carioca mesmo só tem um na companhia. E o último que nós fizemos agora pela Tartufaria, nós pegamos um texto de 1907. Esse texto é de França Júnior. E ele é uma crítica à política nacional. Em 1907, Atual. ele parece que ele escreveu hoje. Caraca. Você vê que o negócio vem lá de trás. E nós só fizemos algumas adaptações para trazer mais ou menos para a realidade, né? Teve Mudar uma alguns licença nomes e tal. poética ali. Mudar alguns nomes para poder colocar mais ou menos. E quando nós estreamos esse espetáculo foi no Festival de Curitiba, que é o maior festival de teatro do Brasil, que é o Fringe. Uhum. Nós estreamos lá no Fringe esse espetáculo. E nós mudamos o nome de Como se fazia um deputado. Nós pegamos a licença poética e transformamos em Como se fazia um vagabundo. Caraca. Lógico que alguns, vamos dizer assim, criticaram muito. E na época, nós estreamos ele em 2016. E fizemos lá, então 2016 foi a eleição Dilma Aécio. Né, 2016? para presidente. 2016? 2018, não. 2014. 14, isso. 2014. Foi nessa época, então. Obrigado pela correção. Tamo junto.
então nós pegamos e adaptamos, né? Então o coronel, né, que é o do texto original, que eu fazia o coronel, então meu nome passou a ser Dilmar. Nossa, cara. Eu era o Coronel Coronel Dilmar. Dilmar. Meu Deus do céu. E o outro personagem, né, passamos a batizar ele de Aércio. Aércio, só com um R no final, maravilhoso. E ele é bem caipira, então era Aércio. Aércio de Goiás. Então, É Minas Gerais, né? ele é de Minas, né? Nós somos um caipira, né? Até pra gente não levar um processo, né? Então, e aí a crítica foi muito grande. Então nós fazíamos a crítica. Naquela época, pra você ter uma ideia, o texto original, ele falava sobre voto de cabresto, Uhum. acontece até hoje. Compra de votos. É o que mais tem hoje em dia. Então, no meio do espetáculo, nós tínhamos santinhos. Então, eu concorria na eleição, no texto normal, eu concorria na eleição contra o Aércio, né? No normal. Então, o que a gente fazia? Aí nós vimos que nós dois íamos ser presos por corrupção. Então, o que nós fizemos? Nós juntamos nós dois e formamos um terceiro candidato. Então, nós fizemos. Então, o figurino era, como eu era o Dilmar, eu era vermelho com uma gravata azul. Uhum. Ele era o Aércio, ele era azul com uma gravata vermelha. E o terceiro candidato que nós lançamos no espetáculo, que era um sobrinho do Aércio, só com uma mentalidade voltada para, vamos dizer assim, para a esquerda, nós lançamos esse terceiro, vamos dizer, essa terceira via, Terceira que surgiu. posição, né, mano? Então o figurino dele era calça azul, camisa vermelha. Nossa, ele era o misto. Entendeu? Real. E aí, para o pessoal votar nele, o que a gente fazia? Então a gente descia do palco e distribuía santinho para a plateia. Para votar nele, então não era o Bolsa Família, a gente tinha o Bolsa Voto. Bolsa Voto. Então, no Bolsa Voto falava, né? No final do espetáculo vale uma foto com o elenco. Então, o pessoal fazia. Então, e fizemos umas críticas também na época. Teve até um episódio lá em Curitiba, né, que o governador era o Beto Richa. E teve um atrito com os professores. Ele soltou a cavalaria em cima dos professores. Por causa dos protestos? Dos protestos. E aí eu fiz essa adaptação, né? E então tem uma cena que a gente fazia tipo numa praça, né? Que era um comício, né? E aí eu joguei esse caco lá em Curitiba e falei assim. E aí você sabia quem era a favor do Beto Richa e quem era contra na plateia. Porque o pessoal ficava bravo. Porque assim, começava a confusão na praça, daí eu gritava assim. Corre que o Beto Richa vem vindo com a cavalaria. E aí aí você viu, metade do teatro vaiou. E metade aplaudia de. Ué! Então você sabia quem era quem ali no teatro. Né? E foi muito legal. Depois teve uma entrevista no final. Daí até uma repórter local lá de Curitiba perguntou se a gente não tinha medo de falar dessas coisas. E até a resposta que eu dei pra ela cortou a entrevista na hora ali. Né? Uhum. Eu não sei se ela era a favor dele também ou não sei lá também. Eu falei assim, eu não tenho medo, porque aqui eu falo, ele faz. Acabou a entrevista ali. Óbvio. E Porque... passou o festival, daí nós fomos com 5 espetáculos lá pra isso aí. E é o encerramento. Né? Então nós pegamos uma pauta num teatro lá, pegamos o Teatro Universitário de Curitiba. Então a gente fazia os espetáculos e a gente tava uma peça de humor, né? Que era o homem que queria ser a Rita Cadillac. É um espetáculo de humor, é muito foda. Eu sempre quis trazer ela pra cá, mas nunca consegui pauta no teatro. Traz ela pra cá, ó, pra trás. Então é um espetáculo, aquela comédia pastelão mesmo. Né? Bem O sonho do público, o sonho né? do cara era conhecer a Rita Cadillac, mas ele não conseguia conhecer a Rita. Então ele virou a Rita. E o final dele, lembra uma cena do Carandiru que a Rita faz show pros presos? Cara, eu acho que eu não assisti o Carandiru. Então a Rita entra no palco, ela faz show dentro do presídio. E aí a gente termina, o homem que queria ser a Rita Cadillac, porque depois de uma roubada lá, vai todo mundo preso. E ele E o faz show um termina, show... ele cantando a música da Rita Cadillac dentro do presídio. Então a peça encerra aí. Então o homem que queria ser a Rita Cadillac. Só pra contextualizar, o Carandiru é o que... Que implodiu lá. Não, mas O é Massacre dos o Presos. filme é que teve Isso. o Lázaro Ramos. Isso. Não, Lázaro não. Não, você teve o Rodrigo Santoro. O Santoro ele fazia com o Gero Camilo, que o Rodrigo Santoro fazia um travesti.
E o Sabotagem beija a bunda da Rita Cadillac Ah, o nesse filme. Sabotagem, pode crer, eu lembrei qual filme que é, pode crer. Entendeu? E ainda fizemos uma sátira disso aí, que é o homem que queria ser Rita Cadillac. Caraca, sensacional. Nós levamos essa peça de humor e levamos essa outra, que era uma crítica social, que é baseado num texto de 1907. Pra você ver Mas que é um negócio. o comediante ele tem muito isso, de quebrar um pouco a barra do que o pessoal acha É a aceitável. quarta parede, né? né? Que a gente fala, quebrar a quarta parede, porque é o quê? A gente interagir direto com o público. Porque antigamente era. Eu fiz aqui, o público ali ou aplaude Ou vai. ou vai. Esse negócio de quebrar a quarta parede que a gente fala, né? Que é quebrar. E começar a interação direto com o público, que é onde que a gente descia do palco, interagia ali e tal. A comédia permite muito isso. Porque é onde você pega a resposta imediata do público. E é aí que é o tesão de fazer teatro. O stand-up não existe quarta parede, praticamente. Não, né? não, o stand-up não, porque o stand-up é mais ou menos um bate-papo com o público. Você vai contar. O stand-up raiz, que é o que foi criado lá atrás, ele é o quê? É você falar sobre fatos da sua vida pro público. Só que aqui no Brasil deram aquele jeitinho brasileiro. Aqui começou a ter texto, piada pronta, que não podia. No raiz mesmo, você não pode ter piada pronta. Aqui eu vejo o cara fazendo stand-up com piada que meu avô contava. Uhum. Só que ele deu um jeitinho de adaptar e colocou a piada nos dias atuais. E aí, na comédia, você quebrando essa quarta parede, você traz o público pro palco, o espetáculo parece que fica mais cheio, vamos dizer, mais Encorpado. É mais encorpado. Por quê? Porque daí o público está interagindo, está com você ali no palco. Então, quando você não consegue trazer o público pro palco, aí o espetáculo fica frio. Fica. Você não sabe direito o que tá passando na cabeça. Não, do público. você olha o público dá aquela cara de paisagem, falando assim, pô, que hora vai acabar essa merda aí, entendeu? Entendeu? Então, a comédia permite que você faça isso. Além de quebrar a quarta parede, também quebra a questão daquela barra do politicamente correto, como foi a crítica que você fez no espetáculo com o Assim, texto de 1907. Né? O politicamente correto é uma coisa que é estranha, porque assim, o cara que. Isso é a minha opinião, tá? Não, à vontade, cara, sem problema. Eu acho assim estranho, porque hoje você fala assim, o que é o politicamente correto? Vamos pegar um exemplo de hoje. Você pega o cara que. E quando ele tinha a idade do filho dele hoje, ele fazia certas atitudes que hoje ele joga para o mercado que é politicamente incorreto. Por exemplo, na época que ele jogava bola na rua e chamava a pessoa para brincar, era sempre por apelido. Né? Você nunca conheceu na rua, você bater na sua casa e falar assim, ô Felipe, vamos sair? Não era, sempre era seu apelido. Uhum. Seu amigo bateu lá e gritava pra você, vamos lá, Dentuço. Dentuço, enfim. Isso é um dos casos, mas tem muitos outros, tá? Que eu posso falar pra você, politicamente. Porque assim, o cara hoje que critica um programa de televisão infantil é o mesmo que assistia a Xuxa de shortinho fazendo programa antigamente. Com a tiazinha no A domingo tiazinha, do a almoço. feiticeira que entrava de. Aí hoje não pode. Por quê? Porque é politicamente incorreto. Cara, eu acho isso muito Então, foda. cara, mas eu acho que. Eu não sei, cara, não sou comediante, mas eu sinto que o comediante talvez ele tenha um pouco dessa responsabilidade de usar o humor pra quebrar um pouco disso e poder fazer uma crítica um pouco É mais humor ácida. crítico. Esse é o humor crítico. É uma das vertentes do humor. É uma das vertentes, já é Uma das vertentes. categorizado. Então, humor crítico. Só que assim, hoje o negócio tá meio polarizado. Então, se você usar o humor crítico, você sabe que é o lado A e o lado B. Um lado vai te aplaudir pelo humor crítico. O outro lado vai te crucificar pelo humor crítico. Ao mesmo tempo que no mesmo espetáculo eles podem te amar e te odiar. Que aconteceu com o caso do Beto Richo que eu acabei de contar no Aham. Teatro lá de Curitiba. Então, o que aconteceu? O teatro lá. Quando eu joguei esse fato, não foi nem piada, isso foi um fato mesmo. Que eu achei absurdo, jogar uma cavalaria em cima de professor. Enfim, mas como eu joguei esse caco lá, naquela época, pra você ter uma ideia, em 2000 lá atrás, não era tão polarizado como está hoje. E já deu todo esse rebu. Você imagina fazer uma piada hoje, jogar um fato desse hoje,
num teatro, o que Ia acontece? chegar o processo, cara. Não usou o processo. O Gustavo mesmo, o Gustavo Mendes, aquele que faz a Dilma, Sim. eu fiz muito espetáculo com ele de humor. Esse tempo atrás, faz uns anos aí, ele estava fazendo um show de humor. Se eu não me engano, em Arraial ou em Búzios. Ele fez uma piada lá de um fato da cidade, jogou um caco parecido com esse. Ele foi agredido. No Rio de Janeiro? O cara subiu lá no palco e agrediu ele. Caraca, velho. Aí entrou segurança, tudo conseguiram tirar ele. Mas ele foi agredido porque ele não fez uma piada, ele jogou um fato da cidade. O cara se doeu e subiu no palco e agrediu ele. Isso não repercutiu, não? Repercutiu na mídia. Caraca, eu não vi. Mas pode procurar aí pra você ver, ele foi agredido. Pô, preciso Eu assinar não um sei- jornal novo aí, tá? Eu não sei em qual cidade foi ele, mas foi ali no Rio, na Costa Verde. Eu não sei se foi Arraial, se foi Búzios, foi por ali. Então na época, então você ficava meio assim, pô, e agora? O negócio tá tão estranho, porque se eu subir lá e falar um fato desse aí como uma crítica, eu posso ser agredido. A sátira hoje ela não é muito bem aceita, né? E assim, quando você fala, o teatro, o humor hoje você usa muita ironia. Uhum. E a maioria das pessoas não consegue interpretar a ironia. Ela leva ao pé da letra. E é aí que surge um problema. A partir do momento que a pessoa leva ao pé da letra uma piada, É. Aí já entrou realmente a ignorância e a pessoa não vai nem querer te ouvir, né? não, ele já não entendeu aquilo como piada. Ele entendeu como uma crítica. Ele traz para ele. A crítica, por exemplo, é para a sociedade, mas ele falou. Sentiu. A carapuça caiu na cara dele e falou assim: foi para mim que ele tá falando, ele tá falando de mim. Ele entrou no meu Facebook, viu que eu fiz isso. Aí a pessoa já parte para ignorância. Então hoje está complicado isso aí. Por exemplo, hoje, essa peça que nós fizemos, do França Júnior, se a gente mudar o nome para um seu Lula e um seu Bolsonaro, Nossa, não foi assim. você não. imagina o que pode acontecer. É absurdo, né? Você não consegue esboçar uma piada sem ter uma perseguição atrás de você. É o lado polarizado. Se você mudar lá, o coronel, que é o Dilmar lá, virar o Lula e o outro, o Aécio, virar o Do Bolsonaro. Bolsonaro. E você joga uma piada dessa, por exemplo, que nem agora, teve o desfile dos tanques. Sim. Teve o desfile dos tanques, é fato. Trocar a Você cavalaria. imagina essa cena aí, eu falar assim, corre que os tanques do Bolsonaro vêm vindo. Nossa, imagina a retaliação que ia vir já, cara. Entendeu? Então hoje tá complicado você fazer isso aí por causa desses fatos assim. É isso. Bem, mano. Seguinte, então, vamos lá. Perguntinhas, diretor? Perguntinhas. A gente sempre deixa uma caixinha de pergunta. Eu marquei você ontem nos stories. Certo? Opa, as O público perguntinhas estão perguntar no diretamente a pente. você. Perguntinhas no pente. Perguntinhas no pente, é isso. Pode começar a perguntar? À vontade, Fica meu à querido. vontade. O arroba Guilherme Peixoto pergunta: você toca um instrumento ou teve que aprender a tocar por conta de algum papel? Toco violão, mas assim, ainda instrumento não. Ainda instrumento nenhum. Porém, o violão, eu não posso dizer assim que eu sou um exímio músico, mas é daquela arranhadinha. Dá pra brincar. É isso aí. E já teve que aprender por causa de A algum papel? próxima é. Não, instrumento não, mas como eu falei, eu fiz aula de boxe, aquelas coisas, Ah, entendeu. para aquele personagem. Arroba Helmily. Quando você está ensaiando algum personagem, escuta alguma música? Ensaiando ou decorando o texto? Ensaiando. Uma inspiração pro Por exemplo, personagem. assim, quando você está no ensaio, eu posso dizer que sim, pode ter até uma música, enquanto você está fazendo um aquecimento, fazendo um aquecimento corporal, um de voz, assim, essas coisas, pode até rolar um sonzinho nesse aquecimento. Mas quando começa o ensaio em si, não tem como. Agora, se você está só decorando o texto, pode deixar uma musiquinha de fundo. Eu, particularmente, escuto um bom rock and roll. Ai, que bom. Boa, e boa. E o arroba Lucas Barros pergunta: qual o papel mais desafiador você fez em toda a sua carreira? Desafiador, pra mim, foi esse que eu comentei aqui anteriormente, foi o do boxe. Foi o Gavião de Orgulho e Paixão, que ele era um lutador de boxe. E eu precisei aprender boxe por isso. E como meu físico já não é dos melhores, eu sofri bastante com ele. Então ele foi bem desafiador pra mim. Perfeito. Vamos lá para a próxima. Arroba Elisângela Patrícia
O seu santo favorito é o sanduíche? Esse cara sou eu. Boa, agora a última. Astreus. Esse homem é bom, hein? Toparia fazer o comercial da Ultragás? Pagando. O cara Já chamou fiz você coisa de- pior, já fui o Bundinha Boy, velho. Pagando bem que mal tem, né? Na moral que o cara te chamou de botijão, velho. Meu, não tem problema não, pagando, velho. Nossa senhora. Eu acho que é melhor que o Bundinha Boy no final. No fundo foi, porque assim, eu sofri bullying com o Bundinha Boy. É mesmo? No meio da gravação, assim, o Não, pessoal... não, bullying porque assim. Pô, você foi o Bundinha Boy, você quer o quê, cara? Não, pode crer. Cara, assim, a gente terminou as perguntas do público, certo, diretor? Certo, então terminou as perguntas do público. Mas eu tenho mais uma pergunta. Eu normalmente encerro depois das perguntas, ia pedir pra você assinar a lixeira, mas a gente faz depois. Porque tem uma coisa, o programa de hoje tá maior do que o normal, mas isso é bom. Isso é muito bom. Cara, como é que foi fazer o Mecanismo? Uma série ácida, atual e uma mega produção, cara. Foi uma mega produção mesmo. Nós assinamos contratos com a Netflix lá de fora. A americana mesmo. Americana mesmo. Até que nosso contrato vinha um lado dele em português e um lado dele em inglês. Certo. Qual que foi a experiência? Como que foi É gravar assim. isso, cara? Foi meu primeiro trabalho com José Padilha. Pouco Pra quem peso não já. conhece o José Padilha, é o cara que fez Tropa de Elite 1 e 2, ele fez Robocop lá fora. Se tem um diretor nacional que é reconhecido mundialmente, é ele. E assim, o trabalho foi uma mega produção mesmo. Nós entrávamos para gravar, foi tudo reproduzido. Nessa série O Mecanismo eu faço. É assim, na série eu tenho um nome, né? Que foram mudados os nomes, claro, para não. Por causa de processo, aquela coisa e tal. E o meu personagem, ele é baseado num empreiteiro real. Ele é baiano, esse empreiteiro, de verdade. Só que na série eu era de Brasília e meu nome era João Coutinho na série. E meu personagem era baseado nesse empreiteiro dessa série. Eu acho que eu posso falar, já foi a série, já acabou mesmo. Esse empreiteiro era o Ricardo Pessoa, ele era dono da UTC. E aí você pegava os processos para ler, coisa e tal, do que acontecia com o Ricardo Pessoa. Vocês podem ver na série que o Clube dos 13, nós vamos estudar o que era o Clube dos 13, que eram as 13 maiores construtoras do Brasil, Sim. num complô que eles não perdiam nunca. Eles estavam em todas e o negócio andava e a propina comendo solta, né? E até na segunda temporada do Mecanismo, o meu personagem, o João Coutinho, ele sofre um ataque na cadeia devido à pressão. Ele infarta, Ataque cardíaco. ele infarta dentro da cadeia. Né? E porque tá aquela pressão. Quem entrega a gente na série é o presidente da Petrobras, né? Da Petrobrasil. Ele entrega os empreiteiros são presos. E o João Coutinho, devido a esse fato, ele foi o primeiro a delatar. Que foi o início ali da delação premiada. Porque assim, aí o que a Polícia Federal fez? Ela jogou o presidente lá, que ele joga, o presidente da Petrobrasil, ele vai lá e delata, eles dão uma liberdade provisória para ele com tornozeleira. Certo. E tava aquela pressão, não, tem que delatar, tem que delatar. E vinha aquela pressão de fora, falando assim, ninguém abre a boca. Não abre a boca que... Até uma cena que corre nela, eu acho que no segundo episódio da segunda temporada, que fala, né? Se a gente abrir a boca, a gente quebra Brasília. E até tem uma fala dos outros personagens, fala assim, deixa quebrar, olha onde a gente tá. Aí até uma fala do meu personagem, no caso, fala assim, Brasília tá cagando pra gente. E de fato, aí quando vai lá e eles começam a abrir a boca, começa a cair o dominó inteiro. Né? E esse trabalho foi muito bom, porque assim, foi uma experiência diferente, gravar com o Padilha, depois gravar com o Marcos também, que é o parceiro do Padilha aqui no Brasil, né, que é o dono da Zazen.
E o Marcos dirigiu também bastante cena. E um outro cara que dirigiu também o mecanismo, que eles eram em três, né? Era o Padilha, que era o cabeça, depois embaixo vinha o Marcos e o Daniel Rezende. O Padilha teve um contato direto com eles. Sim, contato direto. As primeiras cenas até foi ele que dirigiu. Depois aí ele caiu num outro núcleo, e aí a cena, quando nós fomos presos, nós fomos fazer as cenas da cadeia, então nas cenas da cadeia foi reproduzida aquela cadeia de Curitiba, fizeram o cenário dela, aquele cenário é a reprodução daquela cadeia lá de Curitiba. E aí quem passou a dirigir as cenas da cadeia foi o Daniel Rezende e o Marcos. Que ela ficava Esse prédio lá no Rio, onde foi feito esse cenário, ele era uma universidade. Caraca. E aí essa universidade mudou de campo e eles alugaram o prédio da universidade. Nossa, E então deu pra brincar legal. um andar do prédio era a cadeia. Então ficou assim, tipo, um andar era do figurino, um andar era da figurino e maquiagem era no último andar. Aí vinha vindo as etapas e daí o primeiro lá embaixo fizeram o refeitório. E aí eu acho que no quarto andar, terceiro quarto andar era feita a cadeia, o cenário da cadeia. Caraca, então foi realmente uma reconstrução. Provavelmente teve partes que não chegou a usar desse cenário. Não, usou tudo. Usou tudo mesmo. Usou tudo. Foi reproduzido as 9 celas que existem lá em Curitiba. Caraca. Foi feito as 9 celas. O banho de sol, o parlatório. Foi feito tudo. Tudo que tem lá foi feito igual. Então porque eu pensei assim, como a gente tinha comentado antes, tem muitas cenas que não entram. Eu pensei que tivesse gravado algumas cenas de tão grande que fosse o cenário que acabaram não entrando, mas eles aproveitaram 100% do cenário. Não, foi feito tudo. Ali foi usado tudo. Aí tem a parte da Polícia Federativa lá, foi batizado, que era a Polícia Federal. Aí tem o núcleo da Polícia Federal, que era um andar do prédio lá também. Então, ali pode dizer que eu acho que foi uma das maiores de produção assim no Brasil, foi uma das maiores. Caraca, velho. Investido. Assistam o mecanismo. Primeira e segunda temporada. Perfeito. Mas então, Raji, mano, vou pedir pra você assinar a lixeira. Você consegue adiantar uma caneta ali pra mim, ô produção? Pega lá fora uma caneta, a gente sempre coloca. Hoje ela não tá aqui, mas a gente sempre coloca, pede pro nosso querido entrevistado assinar a lixeira da Trash, colocar o nome aqui pra ficar pra história, certo? Uhum. Aqui a gente tem assinaturas do Marcelo Nino, KZO. Você pode deixar sua assinatura e alguma mensagem que você quiser deixar também. Por favor aí, produção. Valeu? Tá na mão. Assine como quiser, cara. É tudo seu. Chega aqui, cameraman. Pode tirar a tampa? Pode tirar, só pra- pode tirar. Nossa lixeira é lixeira, mas tá limpinha. Perfeito. Mostra aí pra câmera rapidão. Raja Bibi, mano. Grande Raja Bibi. Pô. Só fazer um comentário. 19/8, hoje é o dia do ator, tá? Hoje é o dia do ator? Pô, meus parabéns, mano. Que isso, caralho, que foda. Parabéns a todos vocês que são atores e estão nos assistindo aí. E pra quem não tá assistindo, você é cuzão, mas parabéns também. Mas pode assistir, porque vai estar lá o vídeo. Não, se você assistir, você automaticamente deixa de ser cuzão. Essa é a lógica. Mas é isso, a gente também sempre pede pra deixar um presente, mas hoje não deu também. Foi muito em cima da hora. Muito em cima da hora, Mas tá eu vou ótimo. mandar um presentinho pra vocês. Eu já sei o que é, eu não vou falar. Não vou falar, mas vai ser uma surpresa. A gente vai receber ao vivo esse presente, certeza. Enfim. Cara, eu acho que é isso. Se tem algum recado pra passar, quer falar alguma coisa, divulgar alguma coisa pra câmera, a câmera é sua. Claro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Puta, a gente que agradece, pelo amor de Deus. E que a gente consiga retomar logo os trabalhos, porque assim, o meio artístico hoje é até uma coisa meio que vou falar aqui. Pra você ter uma ideia, nós somos uma das partes mais afetadas, porém foi a parte mais consumida. Esse negócio do fique em casa, todo mundo passou a ver série, ver novela, reprise. O entretenimento rendeu. O entretenimento entrou legal. Então todo mundo passou a ver filme, todas essas coisas, só que todos aí foram reprises. Então, quer dizer, foi uma das partes mais consumidas e, porém, uma das mais afetadas. Um exemplo meu aqui, por que eu falo isso? Meu último trabalho inédito,
aconteceu, nós finalizamos ele em 20 de fevereiro de 2020. Nossa, cara, foi um mês antes de estourar tudo. Nós finalizamos a série, estava pronto para entrar, que agora está no ar, que é o Galera FC, está na HBO, Premium na Warner. Ele aconteceu, terminamos de gravar, ia acontecer todo o lançamento, em 2020 mesmo. Ele era para ir pro ar no meio de 2020. Ele foi lançado agora, mês passado. Então essa coisa atrasou e de lá para cá as coisas pararam. Então é por isso que eu falei para você que fomos uma das partes mais consumidas e porém uma das mais afetadas. Não só para a parte de entretenimento, a música também foi, muitos artistas deixaram de fazer muitos shows, essas coisas, só que não deixaram de ser ouvidos. Exatamente. Acho que no final a arte é sempre uma das partes mais essenciais da sociedade, porque uma sociedade sem arte é uma sociedade morta, acredito eu. Seja cinema, seja música, seja pintura. Nessa camiseta tem um desenho, você entendeu? Tudo tem arte. Tem um personagem e um desenho. Exatamente. São dois tipos de construção diferentes. E tem mais a parte do estilo, de todo o modelo da roupa. Enfim. E acho que a gente sempre vai acabar tomando, né? Mas porque a gente gosta. Não tem jeito. Somos brasileiros. Somos brasileiros. Quer divulgar suas redes sociais também, por favor? Quem quiser perder um pouco de tempo e ver lá os meus trabalhos, @RajaBib no Instagram e tem o RajaBib no Facebook. Porém, nesses últimos tempos eu ando não postando quase nada. Porque tem muita reprise já no ar. Se eu for divulgar foto nova, não tem, né? Porque tá tudo parado. Então tem algumas coisas lá, mas se você quiser, manda mensagem lá, a gente responde, troca ideia, convite para churrasco. É isso, quem quiser bancar uma churrascaria pro Raj, só dá um toque. Por favor, rodízio completo. Maravilha, mas segue lá, rapaziada. Cara, gente fina, mano. Eu acho, sem zoeira, esse daqui foi o programa que eu mais gostei. Fino. Pô, mas esse é o programa que eu mais gostei, mano. Rendeu pra caramba, velho. É uma coisa muito legal, porque a gente que é do meio audiovisual, principalmente a gente tá aqui toda semana tentando trazer conteúdo, ficar sabendo de como é a parte de cima, do próximo andar, sabe? Tem uns 5 andar acima? Deve estar, né? Pô, é legal, cara. É muito massa. Tamo junto aí. Raj, brigadão de coração, cara. De novo, valeu por ter vindo. Rapaziada, segue a Trash em todas as redes sociais. Deixa o like aí nesse vídeo. Em breve a gente vai estar fazendo um programa ao vivo, certo? E também se inscreva no canal. Segue a ITER e o pessoal que tá aqui na descrição, que é o pessoal da produção, certo? Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Raj, eu só vou pedir pra no final você fazer a oração do sanduíche, você lembra? Cara, é que fala muito nome de propagandas e de itens, né? Vambora, dá nada. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por terem acompanhado e fiquem agora com a oração do sanduíche. Valeu. Ó meu adorado e divino sanduíche, santificai a minha Coca-Cola e fazei com que o colesterol de hoje não vire a gordura localizada de amanhã e que ninguém me veja comendo, pois sem provas não há crime. Prometo que só comerei picanha com os olhos fechados, porque o que os olhos não vê, o coração jamais sentirá. Ó Senhor e Santo dos Gordinhos, faça-me ficar longe das tentações da magreza e da busca pelo corpo sarado. E já que não podeis me fazer emagrecer, engordai todos os meus amigos. Amém.